fato é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e sinalizou que o projeto que derruba o novo decreto do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, pode ser votado pelo plenário do Senado ainda hoje, isso se for aprovado pela Câmara. A gente está acompanhando os desdobramentos disso, daqui a pouco a reportagem ao vivo de Brasília. Enquanto isso, a Carla está aqui conectada, o Salto está aqui conosco também, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren e colunista aqui do UOL. Boa tarde, Felipe. E aí, eu começo contigo, Carla. Primeiro, reviravolta na política, né? Porque o Motta e o Alcolumbre estavam, assim, digamos, mais próximos do presidente Lula, viajando com ele, mas isso não quer dizer que eles estariam sempre ao lado do governo Lula, né? Tanto é que agiram alinhadamente e devem votar e aprovar a derrubada do decreto do governo hoje. Diego, eu chamaria atenção, tem esse jogo, claro, jogado, combinado e acordado. O Hugo Motta e o Alcolumbre têm mantido aí uma interlocução e feito acordo aí dos dois lados, mas eu acho que o start dessa reviravolta política começa com o presidente da Câmara, Hugo Motta, surpreendendo, inclusive, gente próxima a ele, quando ele fez o anúncio nas redes sociais ontem, né, de que iria levar isso à pauta hoje. Porque ontem era dia de São João, né? Brasília está um pouco esvaziada, até que tem gente no Congresso ali, mas muita da votação vai ser remota. E pediram ali para ele mais cedo, não, vamos debater isso nos colégios dos líderes, vamos juntar os líderes, calma. E ele falou, não, vamos ser assim. Então, a surpresa do Hugo Motta trazer essa pauta. Tem aí alguns panos de fundo para isso, né? Tem uma questão que a gente já fala aqui sempre de reclamação sobre as emendas parlamentares, que há uma promessa do governo de acelerar o pagamento, né, até antes do recesso, mas tem aí alguns recados políticos de um pouco de tentativa de um protagonismo do Hugo Motta, né, e de mostrar ali, tentar dar alguns recados. E aí, assim, o governo já vê que na Câmara é muito difícil, se for mesmo para votação, que é o que parece que é o que estamos na expectativa de acontecer e é o que o presidente da Câmara está dizendo, o governo dificilmente vai ganhar nessa votação, Diego. A expectativa, a urgência da semana passada do PDL, que tratava um pouco dessa questão, foi aprovada com uma ampla margem de votos, mostrando uma dificuldade do governo em conseguir não ter uma derrota hoje. E aí no Senado pode ser que seja um pouco diferente. Mas essa pressa, se votar hoje também no Senado, aí pode ser que fique ruim para o governo. O que pode acontecer, Diego, é aprovar na Câmara hoje e o Davi Alcolumbre, que no Senado tem uma outra pauta prometida ali na sua fila, que é a questão do aumento do número de vagas para a Câmara dos Deputados, que já foi aprovado pela Câmara, e é isso que ele estava trabalhando nos últimos dias para votar, mesmo com o Senado dividido em relação ao resultado. E aí o Alcolumbre pode falar, não, beleza, desculpa, eu estava aqui na minha votação resolvendo o que eu já tinha combinado com os senadores, mas eu vou avaliar, assim, o que vocês derrubaram aí, assim que der. E pode colocar um pouco na gaveta. Ou não, a gente tem que acompanhar os desdobramentos dessa noite de hoje, que é uma quarta-feira de uma semana, Diego, que a gente estava brincando aqui em Brasília, né? Olha, uma semana tranquila. Aí a gente brinca, não pode falar essa palavra, porque aí as coisas se agitam. Então, a noite promete ser um pouco longa por aqui, tem que ver que horas os deputados vão conseguir votar, já está, né, a ordem do dia está aí, enfim, mas ainda tem uma série de discussões para ver se vai ter tempo hábil do Senado votar ainda hoje ou ainda essa semana, lembrando que o Senado está com essa outra pauta do aumento de vagas para deputados, que também é uma pauta que a gente pode falar um pouquinho aqui, que eu vou passar para o Salto logo. A gente, quando fala de contas públicas, né, a gente tem aí uma dificuldade, a gente sempre destaca aqui essa dificuldade dos parlamentares em cortarem na carne ou verem, de fato, como é que eles podem contribuir com menos sede de emendas, enfim. Mas aí eu vou passar para o Salto para a gente ir para a parte mais econômica, que a discussão vai ficar ainda mais quente e o ministro Fernando Haddad voltou de férias já e continua com um monte de problema para resolver, Diego. Saiu com um monte de problema e voltou com os mesmos problemas ainda na gaveta esperando por ele. Já falo contigo, Salto, só mais um pouquinho. Vou chamar a reportagem ao vivo de Brasília. O Lucas Borges Teixeira está acompanhando tudo de perto. Lucas, como é que está a movimentação por aí? Será que votam tudo hoje, Câmara e Senado? Qual que é a expectativa? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos, Carlinha, Salto. Olha, Diego, a expectativa é que Câmara, sim,
E segundo a apuração do UOL, a apuração da minha colega Carolina Nogueira, que fica aqui do outro lado da rua no Congresso, falou que o Davi Alcolumbre tem sim batido nessa tecla, chegou meio que avisando que se for para votar, vota tudo agora. Isso, obviamente, criou um problema aqui no Planalto. O tweet ontem, foi por volta das 10h30, né, quase 11 horas da noite, pegou todo mundo de surpresa, conversando hoje cedo com palacianos, como a gente chama, que são as equipes, os ministros que trabalham aqui no Palácio do Planalto. Eles disseram que, olha, não sei, eu perguntei, a primeira pergunta, que todo mundo se fez é, o que aconteceu? Por que ele fez isso? De bate-pronto me respondiam, Diego, bom, você vai ter que perguntar para ele. As teorias foram levantadas e depois, nessa tarde, depois no início da manhã, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, ela chama os líderes da base para conversar e os ministros envolvidos. E aí fala, o que vamos fazer? Ninguém está esperando, ninguém estava esperando, o que vamos bolar? Essa tarde, eles chegaram com a estratégia de tentar, dado que, como a Carlinha adiantou, e é esse clima por aqui, se for para a Câmara, como deve ir, a votação está perdida, o Planalto não acha que vai reverter. Já no voto da audiência, é importante lembrar, foi uma lavada, né, 300 e tantos votos a favor, então eles já entendem que vão perder. O que eles estão tentando fazer? Argumentar com uma nova ameaça de bloqueio e contingenciamento que vai influenciar, inclusive, nas emendas. O que eles estão falando aqui nos bastidores é, se você não vai demover, se você não vai conseguir argumentar com os parlamentares de um jeito mais ideológico, ou diz a Fazenda, no seu jeito, apelar para a razão, eles vão bater no bolso. Hoje, nessa tarde, a ministra Gleisi acabou de publicar falando que só de barrar só de revogar essa medida, vai de cara para esse ano atrapalhar em mais 10 bilhões o contingenciamento do governo, lembrando que em maio já foram anunciados 31 bilhões, ou seja, para gastos gerais do governo eles iam segurar 41 bilhões de reais só para 2025, e para os parlamentares mais 2,7 bilhões para além do SEC que eles já tinham anunciado. Ou seja, para tentar argumentar aí no seu último suspiro, na sua última tentativa de fazer com que o projeto apresentado pelo ministro Fernando Haddad fique de pé, eles estão falando para os deputados, olha, se vocês bloquearem, tudo bem, a gente vai ter que, se vocês barrarem, tudo bem, a gente vai ter que bloquear do mesmo jeito. Isso, de um lado, pega no bolso, e a emenda, que é o que mais irrita, como a Carlinha estava falando, já há um problema de liberação de emenda, é uma reclamação recorrente do Congresso durante quase todo o governo Lula, mas piorou nesse ano. E, por outro lado, eles tentam meio que jogar para a população, jogar para o povo, falar, ó, a gente vai ter de cortar mais 10 bilhões além dos 31 bi. E isso citou tanto o líder do PT na Câmara, Miguel Faria, quanto a ministra Gleisi. Isso afeta o Bolsa Família, isso afeta Minha Casa Minha Vida, isso afeta outros programas sociais do governo que, óbvio, batem diretamente na população. Então, essa última estratégia aqui do Planalto, mesmo sabendo que a chance de perder é muito alta, é tentar, por um lado, mexer no bolso dos parlamentares, provocá-los desse jeito, por outro, tentar fazer um apelo à população, meio que, olha, se a gente tiver que cortar mais coisa, não foi por culpa nossa, é culpa do Congresso. Esse é o derradeira estratégia, Diego. Perfeito, Lucas. Obrigado pelas informações. Se tiver novidade, é só chamar, meu amigo. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. E o presidente Lula voltou a defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia em que a Câmara dos Deputados coloca para votar o projeto que revoga o aumento do IOF. Vamos ver. Ora, que a gente tem que deixar os nossos interesses individuais de lado e pensar um pouco nesse país. Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. E aí, Felipe Salto, agora sim, boa tarde, bem-vindo. Cortar emendas, a defesa do Haddad pública, mais uma aí do presidente Lula. Como é que você vê essas movimentações, por exemplo, do Hugo Mota ontem à noite, surpreendendo muita gente, inclusive aliados? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Todos que estão nos assistindo, ouvindo.
Olha, é impressionante, né? O capítulo que nós estamos vivenciando agora dessa novela, que é a novela, na verdade, das emendas parlamentares. Porque o que está por trás disso é essa sanha do Congresso Nacional, e é impressionante que não é da base, né, ou do que se convencionou chamar no passado de baixo clero, mas a verdade é que o baixo clero subiu a cúpula nesse momento. E o interesse nacional, o interesse da coletividade, o interesse pelo equilíbrio da economia, das contas públicas, fica lá em último plano. Então veja que você teve um acordo entre o Congresso, os líderes do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é também o do Congresso, e o Ministério da Fazenda, depois do ministro da Fazenda ter recebido um ultimato do Hugo Mota, né, do presidente Hugo Mota da Câmara, em relação àquele primeiro decreto do IOF. E agora o que eles fazem simplesmente é implodir tudo. Vai botar para votar uma medida que tem um efeito de 15 a 20 bilhões de reais em termos de resultado fiscal, que é o que você vai deixar de arrecadar já neste ano com a eventual aprovação e provável, né, aprovação desse PDL, o projeto de decreto legislativo. Tem que ver como o Senado vai atuar também, mas pelas declarações que nós já vimos aí agora há pouco do presidente Davi Alcolumbre, se a Câmara aprovar, ele vai tentar seguir a mesma direção, né? Então o resultado, Diego, Carla, é muito preocupante, porque qual vai ser a saída para você resolver esse problema e apagar o incêndio? Vai ser um contingenciamento de despesas maior do que aquele que foi anunciado em maio, que havia sido de 31,3 bilhões de reais. As emendas já tinham sido reduzidas em quase 8 bilhões de reais, porque você só pode cortar as emendas proporcionalmente ao corte do gasto do Poder Executivo. Com essa decisão, que se ela de fato se concretizar, de revogar o decreto do IOF, o que vai acontecer é que você vai precisar de um contingenciamento maior. Nesse ano ainda tem espaço para fazer isso, mas e no ano que vem? Como é que você vai fechar as contas? Vai mudar a meta fiscal? O Congresso vai bancar os efeitos econômicos disso sobre o dólar, sobre o juro, sobre o crescimento econômico? Então, é realmente lamentável, né, o que nós estamos vendo. Falta uma certa altivez e um conhecimento e uma experiência para essas lideranças que estão aí no nosso parlamento, infelizmente, e que levam a esse quadro de instabilidade, de incerteza e de desrespeito ao equilíbrio entre os poderes, né? A única salvação, Diego, vai ser o Supremo Tribunal Federal dar uma estocada de fato nessa questão das emendas parlamentares. Aliás, na sexta vai ter audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Exato, Carla. E o governo tem tentado passar o ônus dessa ação para o Congresso, né, dizendo que ele tentou taxar as pessoas que estão na parte mais de cima da pirâmide, aqueles que ganham mais, mas que o Congresso impediu. Ou vai impedir? Aí né? eu tenho alguns. Na verdade, assim, aí eu acho que a gente separa a figura do ministro Fernando Haddad, que tem esse discurso, né, de que as medidas do governo querem atingir quem mora em cobertura, e aí a gente tem o posicionamento do presidente Lula, que hoje numa fala, numa reportagem do Lucas também, que o Lucas acompanhou ali em loco, ele fez uma fala dúbia, ele fez uma defesa do Haddad, diz que o ministro da Fazenda é muito responsável, sabe o que está fazendo, e quis dividir aí um pouco a responsabilidade com o Congresso. E aí, Diego, o Lula, ele é muito calculista politicamente, porque ele sabe que ele não vai, que para ele é ruim bater de frente, brigando, chutando a porta, né? Ele precisa conciliar, porque a caneta hoje está ali no Congresso, né? Então eles ficam meio de mãos amarradas. Por isso, uma correria hoje na Secretaria de Relações Institucionais, que é da ministra Gleisi Hoffmann, que é quem faz essa ponte com o Congresso, porque todo mundo foi pego de surpresa e a ministra Gleisi Hoffmann falou, não, pera, vamos tentar arrumar a casa. O presidente Lula, vendo essa confusão, ele dá duas declarações no mesmo evento. O primeiro é dizendo e defendendo a postura do Haddad, e aí sim esse posicionamento do governo que você colocou, de que o que se está buscando fazer é uma justiça social, né? O Lucas também colocou
colocou sobre esse discurso político de que essas medidas tentam aí ajudar no ajuste fiscal sem prejudicar a maior parte da população, né? E tentando ali, de alguma forma, falar que o Congresso também tem a sua responsabilidade. Então, o presidente Lula defende as medidas enviadas pelo ministro Fernando Haddad, faz uma cobrança do Congresso, mas uma cobrança com um limite para que a relação não se rompa, né? Então, é uma situação delicada. Por isso que eu disse, a gente vai ter que ver o que vai acontecer hoje na Câmara, como é que vai andar essa votação e ver como é que essa bola vai ser jogada para o Senado e se o presidente Lula vai atuar nesse meio de campo, por exemplo, dando uma ligada para o Alcolumbre e falando, amigo, segura aí para mim só até amanhã, que seja. Vamos supor que pode acontecer isso, é algo que não está fora do radar, porque o presidente Lula, nas declarações de hoje, mostra que sim, está preocupado com o que está acontecendo, porque pode ser uma derrota grande para o governo, e aí o Salto colocou aí, né? Vai ter o ministro Fernando Haddad que fazer um contingenciamento muito maior, que vai aumentar a insatisfação e assim vai indo numa bola de neve. E, obviamente, o presidente Lula não quer isso porque ele precisa governar e precisa do Congresso para isso. Deixa eu trazer aqui mais detalhes. O governo Lula dobrou em apenas um dia o montante de emendas parlamentares liberadas, mas a medida é vista como insuficiente para evitar que a Câmara derrube o decreto que aumentou o IOF. Até segundo o governo tinha empenhado 897 milhões de reais em emendas, valor que subiu para mais de 1 bilhão e 700 mil nessa terça, ontem, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O volume de verbas praticamente dobrou num único dia. Desculpa, Salto. Esse sistema, né, como está funcionando hoje a destinação de verbas para emendas e o controle do orçamento, né, me parece que está tudo disfuncional, né, Felipe? Diego, como é que funciona, né? O orçamento no Brasil, desde 89, o primeiro orçamento que foi proposto e aprovado a partir da promulgação da Constituição Cidadã, ele funciona de uma maneira quase que autorizativa, né? O orçamento, na verdade, ele deve ser impositivo, todo ele, se a gente tivesse um processo sério, com estimativas sérias. Mas a prática não é assim. Ele é autorizativo na prática, né? E o que acontece? O governo ele tem uma margem de despesas que ele pode ir mexendo para poder cumprir as metas fiscais, garantir determinada trajetória da dívida, equilibrar receitas e despesas, etc, etc. Quando as emendas ganharam essa importância que ganharam, e foi um aumento exponencial, né, nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, com o início dessas emendas constitucionais, que foram tornando as emendas parlamentares impositivas, carimbando valores para essas emendas, ampliando esses montantes em relação à receita corrente líquida, etc, etc, essa rigidez orçamentária foi se ampliando. Mas qual que é a lógica do processo orçamentário? Mesmo com essa rigidez, o governo, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele edita o chamado Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Ele fez isso no início do ano, ainda sem o orçamento aprovado. Depois, de novo, a partir de maio, quando foi apresentado o relatório bimestral, que é onde você acompanha pela liturgia aí do processo orçamentário todos os números que o governo vai atualizando em cima do orçamento aprovado, esse decreto de contingenciamento, né, ou também conhecido como decreto de programação orçamentária e financeira, para ir mostrando o quanto ele vai permitir que se execute dos gastos que estão previstos no orçamento, inclusive as emendas parlamentares. Então, elas estão num volume extraordinariamente alto. A questão que o Congresso reclama é que a execução, a liberação, está num ritmo aquém do que eles desejam. Veja, isso é uma prerrogativa do Executivo, eles não têm nada que se meter nisso, mas eles se metem. E aí, qual que é a resposta do Executivo? O orçamento foi aprovado tardiamente, nós temos o decreto de programação e ele está sendo seguido. Mesmo com tudo isso, o governo decidiu, como você mostrou aí com os números que foram citados, do CIOP, né, do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, ou mesmo do SIGA Brasil, que reproduz essas informações também, e é mais acessível, né, ao grande público, o governo acelerou essa execução
nos últimos dias, de modo que as emendas estão sim sendo liberadas. Esse chororô do Congresso é porque eles estão com medo, na verdade, do que vem do Supremo Tribunal Federal. Eles já sentiram na pele no ano passado o que foi aquele bloqueio a partir da decisão do ministro Flávio Dino em cima das emendas PIX. O medo deles é que o Supremo venha com uma implosão desse sistema de emendas parlamentares que, de fato, chegou aos limites do absurdo, né? O Congresso, para vocês terem ideia, tem um orçamento de 50 bilhões de reais, com os contingenciamentos que foram feitos, 42 a 43 bilhões, e a despesa discricionária total é de 190 bilhões. Então, daqui a pouco, o Congresso está mandando mais nas políticas públicas, né, onde tem essa discricionariedade, do que o próprio presidente da República. É esse o tamanho do problema. Carla, num sistema presidencialista, né, o que mostra que algo de errado não está certo. Está no mudo. Está mutada aí, Carla, acho que seu microfone. É que tocou o telefone aqui, eu mutei, desculpa. A gente não está falando disso de agora, né, Diego? Desse empoderamento do Congresso, da força, dessa pressão pelas emendas. E é muito engraçado, porque você conversa com os parlamentares, Diego, e eles falam, mas vocês não podem criminalizar as emendas parlamentares. Mas a questão não é criminalizar as emendas parlamentares, é que elas tenham transparências e que elas não deveriam ser usadas como um instrumento de chantagem para o governo, que é o que tem acontecido nos últimos anos, né? A gente fala dessa pressão por liberação de emendas, que é, como o Salto colocou aí, é uma prerrogativa do executivo, executar o orçamento. E aí, ao longo do governo Bolsonaro, isso foi passando de mão para o Congresso, e esse empoderamento do Congresso dificulta todas essas negociações. Então, é uma novela de emendas que agora a gente tem o adicional do Supremo Tribunal Federal cobrando essa transparência, irritando os parlamentares, mas que é curioso, né? Porque os parlamentares, eles dizem, não criminalizem as emendas, precisamos delas, elas são importantes. Aí ficam bravos na hora de responder sobre transparência, ficam bravos quando são criticados que estão usando as emendas como poder de chantagem, mas o fato é esse, né? Quando se libera emendas, algumas coisas fluem. Então, é um cenário que, sim, o Congresso tem muito poder de pressão e pressiona o governo com essa questão das emendas. É isso, Felipe. Obrigado. Se quiser complementar, mas já agradeço por hoje. Um abraço e uma boa tarde. Obrigado a vocês. Eu só queria complementar que, na verdade, a Carla colocou essa questão do Congresso não querer que se criminalizem as emendas. Mas, na verdade, elas já fazem parte de diversos inquéritos da Polícia Federal. Então, o problema da ineficiência, da falta de transparência, da pressão que as emendas estão exercendo na tarefa precípua do Executivo de manejar o orçamento, ele ainda é temperado com um problema que pode ser muito mais grave. Isso é que a gente precisa ficar atento também. O volume de recursos nunca foi tão grande para esse tipo de gasto pulverizado que é tão ineficiente, né? E ele acaba erodindo orçamentos de obras de infraestrutura, de programas de maior fôlego que poderiam colaborar para o crescimento econômico de fato. Felipe, obrigado mais uma vez. Boa tarde para você.